shalom, preciosas. Vem pra mesa, porque tem banquete. Estamos aqui na segunda aula do treinamento Ramá. É uma alegria estar com vocês nesse dia, sentada à mesa, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Esse tempo de conhecimento, esse tempo de crescimento que nós temos vivido durante esses dias. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por toda a mobilização que você já tem feito. Continua curtindo, compartilhando, enviando para suas amigas que são líderes, aquelas que ainda não são líderes, mas têm um chamado, querem passo a passo aprender e compartilhar junto com a gente. Estamos aqui compartilhando nossas experiências desses anos, trabalhando na obra do Senhor, nesse tempo de crescimento e amadurecimento. E nós estamos em expansão e queremos a cada dia compartilhar o nosso dia a dia, o que temos vivido. E hoje em especial nós temos uma convidada, uma querida, preciosa, que já está por aqui. Eu vou fazer a oração e já vou chamá-la, porque nós queremos aproveitar cada minuto, cada palavra aqui ministrada. Enquanto isso que a gente está aqui nos reunindo, vai compartilhando, vai enviando para suas amigas, amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Senhor Deus Pai, muito obrigada, estamos aqui na Tua presença, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar neste dia que estamos nessa mesa, aprendendo um pouco mais em Ramá. Ah, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem nos levado a um tempo de crescimento, um tempo de conhecimento através da sua palavra, através de pessoas experientes e relevantes, Senhor, na tua obra. Que o Senhor possa nos ajudar e nos capacitar a cada dia, nos instruir, nos guiar, Senhor. Venha com a tua forte mão sobre nós, joga por terra toda barreira, todo empecilho, Senhor, da palavra ser ministrada. Entregamos a tua serva nas tuas mãos, que o Senhor possa usar ela como boca de Deus aqui, Senhor, neste tempo. Ó Deus, tem uma cadeira cativa para o Senhor, se assente conosco, Senhor, nessa mesa, e que nós possamos desfrutar, Senhor, a cada dia do banquete que o Senhor tem preparado para nós. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Eu já chamando aqui. Nossa irmã Michele vai estar aqui conosco. E como é bom a gente compartilhar. Uma coisa muito importante, irmãs, que a gente não sabe de tudo, a gente não nasce sabendo. E cada experiência de cada irmã que convive com a gente, que acrescenta na nossa vida, tem contribuído para o tanto espiritual, tanto intelectual, e nos ajudando a seguir. Amém? Nossa querida Michele faz parte da comunidade transformada, tem sido uma bênção esses dias, compartilhando suas devocionais lá nas amigas de oração, como tendo sido edificadas. Há pouco tempo ela vai falar também com vocês que ela participou de um livro, então ela tem muita coisa aí para falar, terapeuta também, tendo muito para acrescentar nas nossas vidas. Vou chamar aqui ela novamente. Não sei se já chegou aí para ela. Já enviei o convite. Caso não tenha chego, você manda para mim a solicitação, por favor. Tá bom? E enquanto isso que a gente está aqui, chamo a nossa irmã Michele, nós estamos nesse tempo de treinamento Ramá. São 4 dias de treinamento intensivo. Então, você que chegou agora, faça parte lá do nosso grupo. Lá teremos mais informações. O treinamento Ramá não ficará apenas em 4 dias, mas no final nós vamos falar um pouco mais. Bom? Sobre isso, envia para mim, por favor, o convite. Nós vamos falar um pouco mais. E nós vamos ter esse tempo aí de crescimento, aperfeiçoamento, mostrando o dia a dia, uma verdade, como virar, como agir, como ser. Eita, glória, coisa linda! Ô, Glória!
Vamos Seja lá. Deixa eu só aumentar aqui. bem-vinda. Tá me vendo certinho? Porque na hora que eu aceitei, que tu aceitou o convite aí, parece que escureceu tudo aí pra mim. E agora deu certo. Queria o joinha do pessoal aí que tá assistindo pra ver se dá pra ver eu e a Thalitinha. Se tá tudo Aí eu tô certo. vendo, graças a Deus. Ai, que bom te ver. É muito bom te rever. A gente conversou um tempo atrás, num momento assim, quer dizer, eu falo importante porque ele tem um significado muito importante para mim naquele dia, né, quando a gente conversou. E tu fosse uma peça fundamental naquele dia, né? Você e as meninas passaram por um processo junto comigo, né? E não teria como eu não vir aqui participar desse momento, né? Então eu estou muito feliz por ter recebido esse convite, né? Eu sei que quando alguém te convida para ministrar é porque alguém vê, né, Deus na sua vida, na sua conduta, né? Então, eu aceitei esse convite de coração, nem pensei muito, eu já disse, Senhor, é a tua obra, vamos junto. É Amém. isso. Fica à vontade, Mano Michele. Eu vou fechar o meu áudio para o pessoal poder te ouvir melhor. Pode falar um pouquinho de você, da sua trajetória. Aí, dependendo do que for, eu abro de novo para poder falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Isso. Aí depois a gente vai dar início com oração, também tem a leitura da palavra, tá? Amém. Então podemos ficar livre aqui, né? Vai deixar, Sim, deixa fica à Deus usar, né? É vontade. isso, né? Fica à Tu és vontade, do fica em manto, casa. tu és do manto, né, Thalita? É do manto, Isso, né? Deixa Deus sim. usar e tal, né? Então bora. É desse jeito aí que eu gosto. Tá muito escuro, não. Porque eu já. A minha imagem não tá, tá bom? Então vamos lá. Ah, esse projeto da Thalita, né? Eu tenho acompanhado já há um tempo. E teve um momento, né, da minha vida em que eu até vou abrir aqui, estou sentindo de falar, pode ser que alguém se identifique, né? Há quase um ano atrás, né, Thalita? Nós estamos em outubro, quase um ano atrás, em novembro, eu vim a perder a minha mãe, né? Há 4 anos sem vê-la, praticamente, e eu estou aqui em Portugal morando há 4 anos praticamente, então quer dizer, já fazia quase 4 anos, 3 anos que eu não via minha mãe. Então, quando eu perdi ela, eu passei por um momento difícil, na qual eu achava que eu ia morrer em seguida. Lembra, Thalita? Eu te falei, Thalita, eu vou morrer. Porque eu achei que eu não ia suportar aquilo para mim. Eu trouxe aquele peso de morte para mim, porque eu não aguentava. Então eu conversei com a Thalita, com as meninas dela do grupo. Meu Deus, gente, fui abraçada, acolhida, fortalecida. Quando elas viram que eu conseguia voar sozinha, daí elas foram deixando, sabe? Hoje eu não vou perguntar como é que tá, mas amanhã eu pergunto. Daqui 2 dias eu pergunto, gente, sabe aquela coisa linda de uma mãe cuidando do filho para voar? Vocês cuidaram de mim nesse nível. Né? E eu quero honrar a tua vida e das meninas que você fazem parte, porque isso é muito importante, gente. Sabe? Às vezes uma palavra, uma chavezinha faz com que a vida da gente continue. E o inimigo, ele é tão astuto que ele sabe que é uma oportunidade de ele derrubar a gente com a bagagem que a gente carrega, com a unção que a gente carrega, porque aquele momento ali, a minha mãe estava indo para o Senhor salva. Né? Por mais que o meu coração tivesse contente, porque eu sei que ela está com o Senhor, mas o inimigo estava usando aquilo para quê? Para me ferir, dizer agora tu não vai ver mais, quando tu quiser falar não tem mais, e isso é natural acontecer porque nós somos humanas, mas pelo fato, ele potencializa isso na gente, fazendo com que a gente quer paralisar. Mas para honra e glória, Thalita, no mês seguinte, a Ju tá aqui, né, meu amor? Ah, minha princesinha tá aqui. Eu fui ministrar para elas, eu já estava escalada, já estava com os cartazes tudo pronto para eu pregar lá. E foi lindo. Olhava para mim, gente, quem é que perdeu a mãe faz um mês? Eu lá cheia do fogo do Espírito Santo, corim de fogo, aquele manto, aquele reteté. Depois eu vi o vídeo, eu digo, Jesus, quando a gente está com Jesus, é isso. Ele abençoa, ele dá as pessoas que podem nos abençoar e é isso. Tá? Eu quero honrar a tua vida, teu ministério, as tuas meninas. Por isso que eu peguei ali de mão dada com vocês. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo outro? Vamos embora. Porque a gente tem que se unir. Se não for a gente, mulheres de Deus, se unir, não é o mundo que vai fazer com que a gente se une e faça as coisas de Deus. Muito pelo contrário. A gente tem que se unir com a mesma visão, com o mesmo propósito, com esse Deus lindo e maravilhoso que a gente serve, tá bem? Olha, eu quero começar, eu vou orar, depois eu vou estar trazendo o texto bíblico e já vou estar ministrando. Eu quero pedir para quem já está aqui, meninas, mandem
né? Essa aí, a setinha, convida. Ah, é para ganhar like, é para ganhar seguidor. Aham, também. A gente quer, porque quanto mais gente seguindo a gente, mais gente vai escutar a palavra, mais gente vai se converter, mais gente vai ser exortado. Não, porque tem gente que diz, não, gente, é porque eu não quero seguidor. É porque as pessoas... Não, a gente quer seguidor. Eu quero encher de seguidor, porque quanto mais seguidor, mais pessoas vão receber daquilo que a gente recebe e a gente transborda na vida dessas pessoas. Então, vamos lá, gente. Compartilhe, convida, porque hoje a palavra, o tema, Thalita. Esse tema eu vou transbordar, eu fiz o esboço, mas eu sei que eu já vou na arrebentaça, minha amiga. Quando a gente já fala o que a gente vive, é tudo muito mais fácil. Eu fiz hoje, eu fui no culto, eu disse, Senhor, o que eu vou pregar para elas de forma direta e objetiva? O Senhor disse, estás me perguntando? Não, né? Pronto. Então tá bom, derrama. Então eu vou derramar tudo que eu sei, tudo que eu vivi, tudo que eu vivo e tudo que eu quero viver. Amém, meninas? Compartilhe, porque eu creio que em nome de Jesus vidas vão ser alcançadas, transformadas e principalmente, mulheres, nós vamos ter aqui, o Senhor hoje vai virar uma chave. Sabe por quê, Thalita? Tem muitas mulheres presas fazendo coisa que não foram chamadas para fazer, porque querem fazer aquilo que a outra foi chamada para fazer e acabam não fluindo na sua autenticidade, na sua naturalidade para aquilo que foi chamado, amém? Thalita, tua câmera travou para mim, vê se nós precisamos reiniciar. Vamos lá. Tá tudo bem, meninas? Olha, então eu já vou orar e começar a ministrar. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer essa oportunidade de mais uma vez falar do teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, não apenas, Pai, para dizer que tu é maravilhoso, que tu é misericordioso, que tu és tudo na nossa vida, mas também para dizer que a tua palavra, quando ela é absorvida, nós conseguimos viver aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor, além de ser maravilhoso, misericordioso, Senhor, quer que nós vivamos essa bênção. Veja bem, as pessoas fogem disso e eu ainda não consigo entender por quê. Se estando na tua presença, nós vamos viver tudo o que é de bom, tudo que o Senhor já tem preparado para nós. Que hoje, Senhor, essas mulheres, ao escutar essa palavra, Jesus, que vai ser ministrada, elas cresçam um pouco mais, que elas discernem um pouco mais, que elas amadureçam um pouco mais, que elas venham entender, Jesus, que elas são únicas. Isso não é motivo, Senhor, de dizer eu sou melhor que alguém, não. Cada uma flui na sua essência. O Senhor deu vida para A, o Senhor deu vida para B, o Senhor deu vida para C, para cada uma com a sua diferença, com o seu diferencial, Senhor. Fazer algo nesse mundo, Jesus, com um propósito original que veio do céu. Imagina, nós somos criação. A cada desenho do nosso ser é desenhada pelas tuas mãos. Como é que nós vamos querer ser o B se o Senhor, que é o dono de tudo, que conhece tudo, me quis ser fazer lá? Pai, que nós venhamos fluir no que nós nascemos para ser. Porque com a nossa autenticidade, com a nossa originalidade, nós vamos fluir e fazer tudo o que nós nascemos para ser e para fazer. Esteja conosco, vai nesses lugares, Pai, onde cair essa palavra, que seja plantada em terras férteis, que essas mulheres cresçam, amadureçam. Nós estamos num tempo, Senhor, de uma nova geração, e que esse povo venha entender, Jesus, o que tu queres falar, que tu seja direto, objetivo, porque tem muitas pessoas, Pai, perdidas, desorientadas, por não buscar, por não orar, por não discernir, mas nessa noite o Senhor vai dar chaves para não ter mais erros e sim acertos, para que todas elas venham fluir no sobrenatural. É o que eu já te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, aleluia. Meninas, vocês já convidaram o pessoal aí para assistir, porque eu já vou começar a ministrar essa palavra que vai de encontro ao teu coração e que vai mudar a tua vida. Sabe, Thalita, o que eu vou ministrar aqui para essas meninas hoje, se eu tivesse esse entendimento antes,
Por que que é bom hoje a gente ministrar? É para que essas pessoas não precisam rodar que nem aquele povo no deserto, fazendo o que não era para fazer, só reclamando. Se eles soubessem que quando eles chegassem na terra prometida, eles tinham algo para fazer lá, eles não tinham perdido tempo lá no deserto. E essa palavra, meninas, é para que vocês não andem em círculo. A vida passa. Um dia faz outro passa. E quando você vê, você andou e olhou para trás. O que que eu fiz? Quem eu era? O que que eu deixei de fazer? Para que não haja arrependimento na minha e na tua vida, nós precisamos saber exatamente o que o Senhor quer da nossa vida. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem o livro lá em Isaías, capítulo 60 e o versículo 1. Aleluia. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui, vocês também que já estão aí. Glória a Deus. Já em oração. Internet. Pronto. Voltou? Voltou? Voltou, glória a Deus. Vamos lá, então? Meninas, lá em Isaías, no capítulo 60, e o versículo 1 diz assim: Levanta-te, refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Thalita, lê a tua versão aí para mim. Lê a tua versão para mim, Thalita. Isaías 61. Glória a Deus. Levanta de Jerusalém, que sua luz brilhe, para que todos a vejam, pois sobre você se levantará e reluz a glória do Senhor. Olha, meu Deus. Gente, como assim? Levanta-te, mulheres, levantam-se, Meu Deus. resplandeçam, porque vem em você a luz da glória de Deus que vai parecer sobre ti. É isso que eu quero te falar nesta tarde, nesta noite. Nós precisamos ser cheias de Deus, não só de falar que a gente é cristã. Nós precisamos exalar a presença do Espírito Santo aonde a gente for. Quando é que eu sei que eu estou cheia da presença do Espírito Santo? É quando a Thalita te faz um convite para você ministrar. É quando você chega no culto, uma irmã pede para você orar. É quando você está na fila de um banco, uma pessoa começa a abrir a vida dela para você. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a ver você como algo importante na vida delas, porque o que você carrega não é pouco. Eu fiz uma anotação aqui, ó, o chamado da mulher cristã. É isso que eu vou falar hoje. O chamado da mulher cristã, como é que ela vai saber o chamado dela e como ela deve proceder para ela manter esse chamado. Estão comigo, meninas, aí no tema? Quem é que gostou do tema? Mulherada gosta desse tema, né, Thalita? Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem mulheres, Thalita, que estão até hoje querendo saber o seu chamado. Sabe por quê? Porque só estão buscando e não estão transbordando. E daí não tem mais espaço para colocar tanta informação. Então, o que que acontece? Quanto mais informação de Deus eu tenho, mais experiência com Deus, quando eu transbordo, eu acabo tendo mais espaço para vindo cada vez mais. Porque, gente, o Senhor é fonte. Ele todo dia tem uma porção. Você não precisa ficar maquinando aí só numa coisa. O que que agora Deus tem para mim? Agora onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Ei, a porção que você tem, se é pequena ou grande, você tem que transbordar. O tempo todo, Deus está colocando pessoas perto de nós para a gente transbordar. Então vamos lá. O chamado da mulher cristã. O que é o chamado da mulher cristã? Ele refere-se à vocação e o propósito de Deus, para que Deus seja glorificado em todas as áreas da nossa vida, seja no lar, na igreja, na sociedade, na faculdade, seja onde nós estivermos. Mulheres, nós precisamos entender que o nosso chamado, ele não está apenas em um lugar.
Tem mulheres, Thalita, que acham que é só dentro da igreja que elas vão fluir. E tem mulheres que estão trancadas dentro de casa achando que é só a sua família para servir. Tem gente que acha que é só em tal lugar que é pra... Vocês precisam entender que quando a gente tem a presença do Espírito Santo, a gente pode fluir de forma geral. Porque o que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quer dizer, eu não estou proibida de falar de Jesus em todos os lugares. Aí depois vai vir uma outra parte que eu vou falar. Claro, tem um chamado específico. Mas eu não estou falando agora do específico. Eu estou falando de um chamado geral. O chamado geral é aonde você estiver. Você tem que ter a presença do Espírito Santo. Para todas as mulheres que se dizem cristãs, que vão para a igreja, que faz devocional, que estão nesses grupos de oração, no mínimo, gente, mínimo, vocês têm que ter a presença do Espírito Santo e transbordar na vida do outro. Quando eu não transbordo, eu estou sendo uma pessoa egoísta. Eu estou transbordando só o quê? Para mim e para dentro da minha casa. Você tem que fazer isso, mas não apenas isso. Então, esse chamado é um convite, né, para a gente viver de forma que reflita a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vamos lá. Nós podemos usar os nossos dons e talentos juntamente com uma busca de muita intimidade. Michele, como é que então eu vou refletir a presença do Senhor? Como é que eu vou saber o meu chamado? De que forma eu sei o que Deus me chamou para fazer? Tem muita gente que me pergunta isso. Michele, qual é o meu chamado? Michele, Deus me chamou para ser o quê? Michele, Deus me chamou para fazer o quê? Veja bem, eu botei. Nós podemos usar os nossos dons e talentos, juntamente com uma busca de muita intimidade com o Senhor, para que Ele nos revele o nosso papel na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho. É isso. A primeira chave está aí. Como é que eu posso saber o meu chamado? Intimidade. Não adianta vocês ficar caçando. Um e outro vai dizer, olha, eu acho que você tem dom para pregar, eu acho que você prega bem. Olha, sabia que eu acho que você deveria fazer? Tem muita gente que chega e diz para mim assim, tá, então, Michele, assim, nossa, tua voz, assim, um louvor. Eu disse, amém, recebo. Aí vem outro, Michele, tu pregando. Michele, mas a tua sim. Eu disse, amém, recebo tudo. Mas o meu específico eu preciso encontrar, porque cada uma de nós temos um dom e um talento específico para uma área que o Senhor nos chamou. Amém, meninas? Estão aí comigo? As meninas, não estou vendo as meninas aqui participando, tá? Então elas estão conseguindo receber a mensagem? Tá? Só não tô vendo ali, tá? Vamos lá. O que então eu preciso, né, para eu ter essa consciência do que eu nasci para ser, de como eu devo ser, qual é o meu chamado, aonde que eu devo pregar, onde que eu devo ministrar, onde é que eu devo ser, então, né, transbordar o meu chamado. Eu anotei aqui. Primeiro, nós precisamos ter intimidade com Cristo. Veja bem, a identidade da mulher cristã é fundamentada na fé em Cristo, sendo um pilar de força e esperança. Eu ministro com muita exortação e hoje eu não vou poupar. Tem muitas mulheres dizendo que são crente e que não vive a metade do que é aquilo que é ministrado sobre a vida delas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela fala morno, quente e frio. Se você está aí no morno, eu te convido a tomar uma decisão. Ou te torna uma mulher fervorosa na presença do Senhor, ou não desperdiça teu tempo, querida, porque Deus morre, Ele vomita. Então vai lá pro teu pecado, fica no frio, até que Deus depois vai lá, com o jeito dele, já te traz diretão pro quente, porque daí não tem mais, né, uma outra escolha. Eu já estou assim direta mesmo, tá, Thalita? Porque quem vive e sabe o que Deus quer, a gente não fala isso por mal, a gente fala pro bem delas, para elas crescerem, para elas se posicionarem de vez. Com Deus não existe parcialismo. Acabou, pronto. Se eu tivesse que encerrar essa mensagem, eu falaria. Não existe parcialismo, metade, sabe? Ah, não sei. Ah, isso aqui não sei. Com Deus, pode anotar aí. Deus não é parcialista. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Ah, Michele, mas Deus é um carrasco. Não, Ele é justo.
Imagina Deus falar pra mim que eu tenho que ser uma mulher assim. Aí eu vou lá e sou essa mulher que Deus falou. Aí a Thalita vai lá, lê a mesma coisa e fica de vez em quando faz e tu não faz. Quer dizer, então Deus, o Senhor disse que tem que ser. E a Thalita não precisa ser, então só eu preciso ser? Cadê o senso de justiça de Deus? Tá aí, na cobrança daquilo que ele fala. Então, se eu digo que eu sou uma mulher cristã, eu tenho que viver aquilo que o Senhor fala para eu fazer. Não adianta a gente ficar hoje dentro da igreja com mimimi, que eu sou crente, pentecostal, e bota louvor, e bota não sei o quê. A gente tem que ter uma mudança, sim. A gente tem que mudar o nosso caráter, o que a gente vivia de errado, a gente tem que procurar não fazer mais. A gente tem que estar na igreja, tem que estar no culto, tem que estar no culto. Tá lá no trabalho, teve uma oportunidade, fala de Jesus. Tá na rua, fala de Jesus. Gente, você é ser cristão, deu? Acabou. Eu não preciso ficar enchendo linguiça aqui, o que tem que ser uma mulher cristã. Uma mulher cristã é assim, é uma mulher que teve um coração transformado, foi para Jesus e mudou. Agora, não adianta dizer para mim que você vai para a igreja e você continua fazendo o que você fazia antes. Me desculpa, você está frequentando a igreja porque você quer receber as bênçãos do Senhor e depois você quer viver de forma parcial com Ele. E Ele não está aqui para viver metade. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Sabe, Thalita, tem muita ministração dizendo aí que pelo amor, né, pela misericórdia, nós já somos salvos, pela graça. Amém? E é isso. Só que tem muita gente achando que pode viver do jeito errado que tá, achando que vai ser salvo. Minha filha, eu tô aqui para te dizer, é um dia, desafios, é batalha, é luta para se manter nesse lugar de salvação. O plano de salvação de Deus é para todos. Mas o que vão ser salvos é para aqueles que se submetem à palavra de Deus. É eu que falo isso? Não, não é eu que falo isso. A palavra de Deus diz. Né? Se a gente quiser depois um estudo mais sobre essa parte aí, né, Thalita? A gente falar sobre reconhecer o pecado, confessar, né, se batizar e tal, aí também é outro processo. Mas eu tô falando aqui para vocês que se dizem cristãos, vocês têm que mudar o comportamento de vocês. É racionalismo mesmo. Deus é amor, tem um processo, a pessoa começa para a igreja, ela começa o Espírito Santo a convencer. Aí, Thalita, tem mulher que já tá na igreja, o Espírito fala, que ela já sabe que tá errado, e continua. Aí dá um probleminha depois, Senhor, misericórdia. Aí pronto, entra na campanha, pede oração no grupo. Gente, pode parar com isso aí. Não tá nem no esboço aqui, mas vambora, Jesus. Eu falo mesmo, chamou para isso. Então, bora. A gente precisa se conectar com o céu para a gente receber. Tem muita gente dizendo, olha, eu tô pregando, tô ministrando, aí vai lá, começa a publicar, tal, amém, glória a Deus e continua. Mas só faz o seguinte, se no bastidor você não tá fazendo metade do que você tá falando com as pessoas, faz favor, fecha ali seu Instagram, fecha seu grupinho, vai pro joelho, começa a receber unção, começa a receber porção e depois começa a derramar. Não tenho medo do que falo, porque não sou perfeita, mas eu busco viver isso. Por isso que eu falo. Eu sei que é difícil, é desafiador, é matando todo dia um leão. Todo dia você quer responder, você quer reagir, você quer pecar, você quer se irar. Mas a palavra de Deus também diz que tudo isso pode acontecer. Só que nós temos um refúgio. E qual é o refúgio? O nosso Senhor, o nosso joelho no chão. Quando eu não tenho nada de bom para dizer, se eu tiver que falar algo que eu não vivo, fico a minha boca fechada, fico tentando buscar conserto. Depois que eu tiver consertada, abre a boca e vai, porque a unção vai junto e pessoas vão ser transformadas. Aleluia! Meu Deus! Ai, Jesus, eu não queria falar essas coisas, não. Eu tava aqui tão mansinha, só falando de ministério. Mas vambora. Já sabe como é que funciona, né, amiga? Tu também é do banco? As meninas devem estar aí, acho que a Juliana até ela já tá botando fogo, já, porque ela já me conhece. Ai, Senhor, vamos embora. Vamos lá. A identidade em Cristo, então, nós temos que procurar a nossa identidade em Cristo. Com o quê? Com a nossa fé, acreditando que Deus, né, nos chamou. Nós temos que ter essa convicção. Ó, o Senhor me chamou, o Senhor conta comigo. Eu sou uma mulher restaurada, transformada. O Senhor me curou, o Senhor me libertou. Preciso ajudar outras mulheres. A gente precisa ter isso, meninas, no nosso coração. Porque se a gente não tiver isso no nosso coração, a primeira oportunidade que o inimigo tem, ele rouba da gente todas essas sementinhas que a gente podia estar plantando na vida dos outros. Amém? Vamos lá. O propósito divino. Deus tem um propósito para cada mulher, chamando-as para diferentes funções.
Oh, glória! Veja bem, a igreja, a gente sabe que a igreja é o corpo e o cabeça é Cristo, amém? Todos vocês aí sabem disso? Pronto, beleza. No corpo existe uma cabeça, né? No corpo existe, né? Olho, nariz, boca, braço. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito, todo mundo muito, muito isso para explicar, né? O chamado, o ministério, cada pessoa, né? E tem um louvor que diz, né? Somos juntos, somos assim, juntos, bem ajustados, né? Totalmente ligados. Por quê? Nós temos cada uma um chamado específico. Cada uma tem. A Thalita tem o dela, eu tenho o meu. A Ju tem o dela. A Chayane tá aqui, eu não consigo ver as meninas que estão aqui, né? A Dani tá aqui. A Dani tá aí, meu amor, também. Vejam bem, cada uma de nós aqui temos um chamado, certo? Pronto. O que está acontecendo hoje? É como eu falei para vocês, todo mundo vem me dizer que eu poderia fazer tal coisa. Amém? É louvável? Sim. Porque existe diferença de dons e talentos. Thalita, as pessoas precisam saber que existe essa diferença. Então vem cá. O dom é algo original. O dom é algo que nasce comigo. É algo que eu fluo, a minha essência, o meu transbordar natural. O talento é aquilo que eu faço porque eu consigo fazer muito bem, mas não é que eu tenha que fluir nisso. O Senhor me chamou, por exemplo, o Senhor me deu um dom para ministrar. Bom, então eu tenho que usar o dom de ministrar como a minha missão, como o meu chamado. Mas se alguém me chamar para cantar e eu cantei ali legal, então foi um talento. Só que isso não quer dizer que o Senhor vai me usar no louvor. Alguém está comigo aí, entenderam, meninas? Eu preciso saber se vocês entendem isso, porque tem muita gente fluindo no talento e não está cumprindo a sua missão. Porque não está fluindo nos seus dons. Veja bem, gente, tem gente, ô Thalita, que está fazendo muito bem o seu talento, só que não ganha vidas suficientes para qual o Senhor deu o dom para ela ser comissionada, para ela missionar naquilo dali que ela foi preparada para fazer as coisas acontecerem. Tem muitas mulheres que chegam para mim, Michelle, eu não sei qual é o seu chamado, mas eu estou fazendo isso. Vem cá. O que que você... Um dia alguém me perguntou, Michelle, o que que você faria, né, se você não tivesse que cobrar nada? Você fizesse aí, eu vou fazer. Gente, já pega uma deixa aí, porque provavelmente isso, quando não tem valor para você, quando você quer fazer de olhos fechados, quando você vai fechar os olhos e você vai fazer, se você vai cantar, se você vai falar, se você vai ajudar com as suas mãos, é isso, é o seu dom. Talentos e dons têm diferença. Fluir no talento é muito bom, mas fluir no dom é muito melhor. Sabe o que é muito melhor? É obedecer a Deus. O talento Deus te permite. Agora, o dom, Deus ele te cobra. Talento é permissão. Agora, o dom, Deus te cobra. Lembra aquela passagem? Deus deu um talento para um, para outro, né? Agora veja bem, gente, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Se vocês não fluírem no que Deus chamou para vocês, vocês vão estar sempre buscando algo. E esse algo está dentro de vocês e vocês precisam descobrir qual é o de vocês. O chamado é um convite para que cada mulher desenvolva e use seus dons e talentos para a glória de Deus. Amém, meninas? É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Quanto mais a gente entende que é para a glória de Deus, mais Deus derrama unção, porque Ele sabe que através da nossa vida, as pessoas estão sendo alcançadas, transformadas e redimidas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, como é que eu vou vivenciar o meu chamado? Pronto, já deu para descobrir aí, né? O que eu tenho que fazer? Eu acho que já matou aí, né, Thalita? O que é o meu chamado? O que é meu talento? O que eu tenho que fazer, então, para eu descobrir?
Pronto. Agora, pronto, como é que eu vou vivenciar isso? Eu já descobri, então, o que é o talento, o que é o chamado, como é que eu tenho que ser. Vamos lá. Como vivenciar o chamado? Nós precisamos ter intimidade com Deus. Busca um relacionamento íntimo com o Pai para discernir o chamado e a vontade de Deus para sua vida. Vem cá. Não adianta, é que nem eu falei, não adianta todo mundo falar para você. Isso pode ser, sim, confirmação de Deus depois que você orou, buscou. E mesmo assim nós precisamos ter discernimento. Porque tem muitas pessoas que vejam o nosso talento, mas muitos não vejam os dons. Oremandarabaxê, essa bem fresquinha. Muitos vejam os nossos talentos, mas muitos também não vejam o nosso dom. Tem muita gente chamando para a gente fluir no talento e o dom tá lá, parado. Discernimento, Thalita. É foco. Se você tem intimidade com o Senhor e você pede, Senhor, me dê sinais, você vai ser. Lembra aquela passagem? Ah, eu vou colocar, né, como é que se diz? Na neblina ali, né? Se estiver molhado, e foi Gideão, não foi? Se eu botar lá na rua, quero um sinal, quero outro, foi Gideão, se eu não me engano, não foi, Thalita? Se ele botasse lá na rua, no sereno, se estivesse molhado, foi, né? Pronto. Vamos supor, a gente precisa ser assim com o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo o que é meu dom, o que é meu talento. Aí, se você já está fluindo em alguma coisa, diz, Senhor, isso é talento ou é dom? Precisamos entender isso. Porque se eu estiver fluindo no talento, eu não vou estar fluindo no dom. Veja bem, nós temos mais compromisso com Deus no nosso dom do que no nosso talento. O Senhor vai nos cobrar aquilo que Ele nos deu como essência, não como aquilo que nós buscamos porque nós gostamos, porque nem sempre nós vamos fazer o que nós queremos ou gostamos, nós vamos fazer pela unção que nós carregamos, então nós vamos transbordar aquilo que o céu quer liberar através da nossa vida. Amém, meninas? Glória a Deus. Vamos continuar. Outro modo de nós vivenciarmos o chamado é estudando a Bíblia. A Bíblia, ela orienta a mulher cristã a entender o seu papel. Qual é o papel da mulher cristã? Qual é o teu papel, mulher? Qual é o teu papel, mulher? Qual é a sua... Sabe, eu sempre digo, né, Thalita, assim, a mulher, ela já vem com o dom natural dela, que ela já consegue exercer, é o famoso primeiro ministério na sua casa. Né? Até um dia eu ainda comentei com meu esposo, graças a Deus hoje eu consigo falar para ele sobre casamento, sobre mulher, sabe, na frente dele, porque eu sei que ele não vai ficar torcendo o nariz. Porque a gente sabe que quem conhece bem a gente é quem está dentro da nossa casa. Então, se eu não sou uma mulher sábia e fico aqui falando para vocês, vocês sabem, chamo o Álvaro depois lá e pergunto como é que funciona o negócio. Nós precisamos ler a Bíblia, que ela vai nos dar todas as diretrizes, o que ser, como fazer. Então, como é que eu vou vivenciar o meu chamado? Eu vou vivenciar pela palavra de Deus e ela me dá todas as diretrizes. Para eu viver o meu chamado, a mulher ela precisa também ler a Bíblia. A Bíblia nos dá a forma que nós devemos ser como mulher, como funcionárias, como os servos do Senhor na casa dele, né, como ministras, também como mãe. Gente, qualquer papel que a gente quiser, a gente vai encontrar ali na Bíblia, né, como a gente deve ser. Então, nós devemos vivenciar o chamado com a intimidade com o Senhor, no estudo da palavra e os exemplos bíblicos. Na Bíblia, mulheres, nós precisamos ler. Existe cada mulher na Bíblia referência. Eu anotei aqui, ó, Maria, Débora, Esther, elas foram inspiração de coragem, fé e obediência ao chamado do Senhor. Se você está desencorajada, outra coisa que eu acho interessante, sabe o que acontece? A Vitor já riu. É assim, ó, começo empolgada, Deus me chamou. Querida, pode ter certeza que você estava fluindo no talento. Qualquer pedrada que você para é o talento. Porque se é o dom, a pedrada que te faz parar é o seu talento. Porque se é o teu dom, Sabe por quê? O talento, quando ele é batido de frente, você para de orar, você para de ir para a igreja, você para de fazer um monte de coisa. Agora, quando é o dom, você até pode parar de fazer live, você para de fazer grupo, não sei o quê, mas o joelho vem de casa, a oração continua.
Porque o dom tá em você. Você não pegou externo, tocar um violão, tocar um teclado. Isso, quando alguém fala que você toca mal, se você deixar de tocar, você deixou de tocar. Agora, quando fala, você não prega bem, mas você tem dom de pregação, você para tudo de pregar, mas você vai pro joelho e você vai dizer, Pai, eu sei que o meu dom é pregar, por que eu me ofendi? Aí tem outros assuntos, né, para terapia, porque a rejeição, você tá ativando, estão ativando os gatilhos em você. Deixa eu dizer, alguém só consegue te paralisar quando é talento. Talento você para até para nunca mais fazer. Ah, aprendi a tocar violão para ajudar o ministério, isso aqui, isso aqui. Se é só talento, você vai conseguir escutar alguém te ofender e você não toca mais e tá tudo certo. Agora, se alguém fala, por exemplo, se você foi chamada para louvar, alguém fala que a sua voz é fake, isso, aquilo, você pode até parar de cantar porque você se ofendeu, mas você vai correr pro joelho e vai dizer, Senhor. Aí você tá lá de joelho louvando. Meu Deus, isso é muito forte. Aí você tá lá no joelho. Aí Deus fala, louva aqui para mim. Sabe por quê? Porque quando é essência, é assim, ó, é vai e volta. Até porque quando você está louvando, você não está louvando para o homem. O talento você faz para os homens, mas o dom você faz para Deus. O dom é usado para Deus. Por isso que não acaba, por isso que flui, por isso que derrama. O talento é externo, é algo a mais. É como se você fizesse assim, ó, eu tenho um dom, mais um talento, mais um talento, mais um talento. Você precisa ter essa compreensão, porque o homem jamais, ele vai tirar teu dom, é irrevogável. A palavra de Deus diz que o dom dado ao homem é irrevogável. Mas o talento que eu fui buscar, tocar o piano, que eu fui tocar o teclado, se alguém falar mal, que eu toco mal, isso pode me parar e tá tudo certo. Agora ninguém fecha a boca de uma mulher que está sendo usada por Deus pelo seu dom. Porque quando o homem não quer ouvir, o joelho no chão, a sua voz, a sua adoração, a sua oração volta para quem é direito. É por isso que tem muita gente, Thalita, que começou a fazer um monte de coisa e quando não voltou mais e parou de fazer, fluía no talento e não era dom. Mas eu tô aqui para te dizer, tem muitas mulheres que estão aqui, que estavam no talento, pararam e tá tudo certo, mas procure o seu dom. Porque quando você achar, Satanás vai querer te parar e ele não vai conseguir. Porque o Deus que transborda, se você transbordar, o homem não quiser, a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Se não vai para ninguém, volta para Deus, porque é tudo dele. Aremandarabacê. Iriandarabacê, andarabacê, andarabaçô. Oremandarabacê, andarabacê, andarabaçô. Oriandarabacê, andarabacê. Iriandarabacê, andaracarabacê. O Senhor manda dizer para alguém que está aqui. Você fechou a boca. Você parou de fazer aquilo que eu tinha pedido para você fazer. Mas você veio para o joelho e você me adora no secreto. E é nesse secreto que quando você voltar, você não vai parar. Porque você entendeu o que é talento e o que é dom. Ore mandarabaxere andarabacê. Ore andarabaçô. Aleluia! Meu Deus! Ai, deixa eu tomar água, Jesus. Meu Deus do céu. Deus é lindo, Thalita. Prepara uma coisa e Deus quer falar quando tá aqui. É isso, gente. Ai, Jesus, me ajuda que tem muita coisa aí. Vamos lá. Então, a Bíblia, ela nos dá exemplos de mulheres que conseguiram. Se Débora conseguiu, se Maria conseguiu, se Esther conseguiu, Ruth conseguiu, nós vamos conseguir. Se posicione, deixa de ser covarde. Deixa de ser mulher em mim.
Ou vocês acham que eu e a Thalita estamos aqui não temos retaliação? Nós sabemos que nada inocente, né, Thalita? Gente, é cada bomba. Só que nós estamos fluindo no quê? No dom. Porque se fosse talento, a gente já tinha parado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Se liga o corta. Nós temos um Deus que está ao nosso lado. Sabe o que a palavra de Deus diz? Maior é o que estão com você do que estão no mundo, gente. Se Deus falou para mim que maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Se você tem um Deus que diz, olha, eu estou com você. Esquece o mundo, esquece o inimigo. Gente, como é que a gente pode ficar presa com as amarras, com as mentiras? Mas deixa eu falar uma coisa, aproveitando a puxão de orelha. Fica crente. Ora, busca, obedece. Faz a coisa certa, para de fazer o que é errado. Para de só querer de Deus, oferece um pouco. Meu Deus, só quer pedir, só quer, Senhor, dá, faz. Não é capaz de abrir a boca para louvar, não é capaz de ir para uma igreja, não é capaz de abrir a boca para uma pessoa onde trabalha no mercado, num trânsito. Só quer receber. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, quando veio na Terra, ele deu sim muita coisa, mas também teve muita gente que teve que oferecer as coisas para ele. Começando pelos discípulos. Por que será? Ele destacou 12, sabe por quê? Porque se ele escolhesse todo mundo já para obedecer, ia ficar uma forma muito superficial. Ele quis mesmo fazer assim, ó, tipo, pegar esses 12 para vocês verem que tem que obedecer. E normalmente aquele que não obedece, você já sabe o que acontece. Vamos lá, nós precisamos entender. Esquece parcialismo com Deus. Não precisa dizer que você está errado, não adianta numa conversa, Thalita, você conversar com a Thalita, Thalita, olha, você precisa mudar, você precisa. Sabe o que acontece? Quando você conhece a verdade, se ela não te libertar, ela vai te matar. Porque você não consegue mais viver em paz enquanto o Espírito Santo está aí dizendo, para de pecar, para de fazer errado, para de ser metade, para de ser errado, para de fazer errado, eu não aceito isso. Meninas, está na hora de a gente mudar. Sabe, se não é suficiente, Thalita, se não é suficiente só a palavra de Deus, a própria lei do homem manda o ser humano ele andar em linha reta. Veja bem, tem gente que vai na igreja e não faz nem metade que a lei do homem pede para que ela seja. Imagina, do homem. Olha, se você fizer isso, você vai ser preso. Se você fizer isso aqui, vai ter isso. Gente, a lei do homem tem punição. Mas também tem os grandes benefícios se a gente fizer o que é certo. Agora, vocês acham que o Deus poderoso, que criou a lei de todas as leis, que está acima de todas as leis, não vai exigir que a gente tenha um bom caráter, uma boa conduta? Se fosse para a gente viver no pecado, meu Deus, essa veio agora. Se fosse para a gente viver no pecado, a gente ia parar em Adão e Eva. Ele não ia precisar mandar Jesus. Se ele mandou Jesus, é porque tem que ter conserto. E para ter conserto, vai ter que ter obediência. E para ter obediência, vai ter que ter comprometimento, intimidade, Bíblia, submissão ao Senhor. Para aí sim ter salvação para a qual Jesus veio e deu a todos. Amém? Louvado seja o teu santo nome, Pai. E também, agora, né? Como vivenciar o chamado, nós precisamos do serviço e comunidade. O chamado, ele envolve servir a comunidade e ao próximo, refletindo a graça de Cristo através de palavras, ações que edificam. Mulheres, vocês que se dizem cristão, mulher de Deus, que busca Deus, né? Que está aqui, que a gente busca Deus, ora. Não tem como você não ser diferente. Me desculpe, se você senta na mesma roda que fala palavrão, que engana, que mente, que trai, que fere, me desculpa. Você precisa parar tudo
ir para o joelho e pedir para o Senhor te ajudar a ser melhor. Eu sei que cada dia é uma oportunidade de a gente melhorar. Eu não estou dizendo aqui que ninguém é perfeita, que isso, aquilo. Não, não é isso que eu quero dizer, não. Mas também não use essa palavra, esse jargão aí para dizer que a gente não é perfeito, para continuar fazendo pecado. Você não é perfeito nisso, eu não sou perfeito nisso. Quando você vê, você tem uma vida toda de pecado dizendo, porque, né? Porque eu não sou perfeito, porque Deus conhece meu coração, porque isso, porque aquilo. Gente, essa frasezinha de efeito aí já não dá mais. É tempo de mudar. Se a gente quer ser uma mulher de Deus, ter a salvação garantida e transbordar, ser uma mulher usada por Deus, ser uma mulher cheia do Espírito Santo, nós precisamos ter, sim, esse comportamento. Exalar na vida do outro, para que o outro receba realmente a palavra de Deus, a gente precisa ser mudada e transformada. Ninguém vai escutar a gente, ninguém vai ter respeito pela nossa vida, escutar as coisas que vêm da nossa vida, se a gente não tem uma vida no altar. Os outros vão dizer, quem é tu para falar? Olha só. Né? Então a gente precisa buscar constantemente a presença do Senhor para que a gente tenha respeito no mundo espiritual, porque quando a gente tem a vida no altar, o mundo espiritual tem que respeitar a gente. Satanás tem que, mulher com autoridade, minha amiga. O que Jesus falou quando foi? Coisas maiores do que eu, vocês farão, e no meu nome, vocês farão, total, farão montanhas mudar. Então a gente, com um coração em Cristo, com uma vida transformada, a gente tem, sim, autoridade no mundo espiritual para fazer com que o inimigo pare e para que na terra também venha a autoridade do Senhor fluir sobre a vida da nossa casa e na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Até aí tá tudo bem, Thalita? Tô indo muito rápido, como é que tá? Tá do jeitinho transformada. É desse jeito. Deus só corrige quem ama. É isso que a gente tem que entender, que Ele nos ama tanto que a gente não tem direito nem de falar ai. A gente só tem que Não ouvir, é. obedecer, chorar e caminhar. Que eu vejo, Thalita, muitas mulheres, elas ganharam um pouco, aquelas que querem ficar no morno, o pessoal do morno, ele se agarra Sim. muito pela graça, né, que você salva. Deus conhece, sabe que eu quero mudar, mas não muda. O querer é diferente de fazer, de buscar, de mudar. Então a gente precisa ter essa transformação. Vamos lá, posso continuar? Pode. E Bora! também, quem busca, né, ser líder, as pessoas olham a gente liderando, acho que é tudo muito fácil, que o caminho é Ah, muito mais rápido e a cobrança é maior, porque o dom é maior. Não tem exatamente, jeito. porque sabe que se tirar o talento não vai fazer diferença. Agora, tirar o dom não é que tira, é que paralisa, né? Que tirar, nem Deus tira, porque ele disse que ele não revoga os dons que ele deu. Isso só para ver o nível. Ele disse, eu não, ele deu um dom para Thalita e disse, Thalita, faça o que tu for fazer, eu não tiro mais. Tu vai voltar com ele. É muito forte, gente. Veja bem, excelência em todas as áreas. Nós precisamos, seja no lar, seja na igreja, seja no trabalho, a mulher cristã ela é chamada a fazer tudo com excelência, refletindo o amor de Deus. Veja bem, no lar, a mulher sábia edifica sua casa. Então a mulher ela precisa administrar muito bem. O que ela precisa administrar? Ela precisa administrar o casamento, os filhos, as finanças. Porque tem mulher, Thalita, que acaba com o casamento porque é descontrolada, não conversa com o marido, o dinheiro é meu e faz essa coisa. Gente, isso aí é um tema para depois, quando a gente quiser, Thalita, a gente pode fazer um desse aí só para isso aí. Porque, gente, não adianta dizer que Deus não abençoa se você gasta mais do que ganha. Não adianta botar culpa no marido, porque isso, que aquilo, se você também berra, não obedece, não conversa, quer tudo do teu jeito. Tem mulher que foi criada nos berros dentro de casa, vem com essa crença limitante, acha que vai funcionar no casamento dela. Aí depois tem mulher separada com os filhos, depois vão reclamar. Senhor, eu estava indo na igreja, daí o Senhor estava dizendo, pois é, tu leu a minha palavra, eu te falei que era para ser uma mulher sábia, tu não me escutou. Então, nós precisamos começar o nosso ministério na nossa casa. É difícil, gente, arrebenta com a gente.
Gente, imagina, quando eu me casei, eu totalmente independente. Eu trabalhava, eu que tinha o meu carro, dava problema, eu tinha que ir na oficina e não sei o que, não sei o que. Quando eu casei, eu ia arrumar o meu carro, meu marido, não, acho que eu vou na oficina. E começou aquela coisa que eu tinha que largar um pouco mais de mão, cada um com a sua função e tal. Eu digo, meu Deus, que foi difícil para mim. Hoje não. As coisas que eu vou fazer, amor, deu esse problema. Ah, tá, isso tu arruma, isso eu compro, isso a gente faz, isso aqui. Pronto. Se as mulheres lessem a Bíblia, elas iam ver que, e se elas fizessem a parte dela, automaticamente o marido acaba fazendo a dele. Porque a mulher, ela é o espelho, o marido, ele consegue se ver na mulher. Se tem bagunça na mulher, o cara fica bagunçado. Sabe por quê? Porque nós temos esse dom de administrar o nosso lar. Nós temos esse dom de administrar o nosso lar. Amém, meninas? Vamos lá. Na igreja, as mulheres são chamadas a interceder pelo ministério, aos ministérios, pelos pastores, liderança em geral, pelos irmãos em Cristo e cooperando com a obra de Deus. Agora vem cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito importante questão de líderes. Tá? Nem todas foram chamadas para liderar ministério. Tem mulher que foi chamada só para administrar a sua casa e tá. Se você só foi chamada para administrar uma boa casa, você vai ter um marido maravilhoso, os filhos maravilhosos, sabe por quê? Porque aonde o seu marido for, ele vai abençoar no trabalho, onde seus filhos for, ele vai abençoar. Olha a proliferação, que é ministério, gente. Olha bem, o ministério da casa, ele abençoa a sua casa e os seus filhos abençoam outras pessoas na escola, no trabalho, o seu marido no trabalho. Veja bem, existe, dizem, né? Hoje até eu estava lá, o pastor falou que também eu estudo na parte da psicologia, né? Que a gente é um raio de mais ou menos 5 pessoas que a gente se relaciona, né? Então, veja bem, se na minha casa a convivência, ela exala aquilo que eu vivo, então, se eu estou em Cristo, eu vou conseguir exalar, o meu marido exalar, onde os filhos estiverem vão exalar. Então, aqui a gente já consegue. Imagina 5 pessoas perto de mim que só tem Cristo. Vamos supor uma família, o pai, a mulher e 2 filhos. Eu vou botar 2 filhos. Aqui são 5, 10, 15 e 20. Se essas pessoas aqui dessa casa tiver convívio com essas 5 pessoas no social delas, já são 20 vidas para Jesus. Não estou falando nem de ficar ministrando para outras pessoas fora, porque isso aí tu ganha no trânsito, no mercado, ali é tudo quanto é lugar, mas eu só estou falando de referência rotineira. Uma família com 4 pessoas ganha 20 pessoas para Jesus, rotineiramente. Agora veja bem, tem mulheres que foram chamadas para pregar, para estar exposta, estão escondidas. Porque só querem viver naquele mundinho, cozinhando, cuidando dos filhos, do marido. Gente, a palavra de Deus, ela sempre vai ao contrário das nossas vontades. Né? A gente às vezes quer ficar quietinho, quer ser usado por Jesus lá no meu serviço, conversar com as pessoas. Aí Jesus, não, pega, abre a live. Ó, Thalita, vai lá, chama a Michelle, que ela tá muito tempo quieta. E Thalita, só para testificar, eu estava agora, né, orando, buscando a Deus, e eu estava voltando já a fazer as lives, fazer esses encontros de mídia, fazer projetos e as coisas tudo, só para te saber que tu foi usada por Deus, e Deus tem grandes coisas, Brasil, Europa, América, Ásia, quer dizer, o mundo todo. Deus está preparando e levantando uma geração aí de mulheres fortes, que muita coisa a gente pegou lá no anonimato, né, amiga? E Deus agora está transbordando para que muitas vidas sejam alcançadas em nome de Jesus, amém? Então, nem todas foram chamadas para ser pregadora, nem todas foram chamadas para cantar no louvor, nem todas foram chamadas para um ministério lá na igreja disso, daquilo. Se você for convidada por alguém, vamos supor, lá na minha igreja, por exemplo, eu disse para os meus pastores que eu poderia ajudar na mesa de som, ali botar no slide e tal. Isso eu sei que é um talento, eu posso desenvolver. Hoje estava um menino do meu lado, acertei, errei, fui. Se eu quiser com frequência, é um talento, eu fui atrás, eu busquei, alguém me ensinou. Quando é dom, você pode desenvolver aquilo que já está dentro de você. Agora, talento é o que você desenvolve do lado de fora. O dom é o que você desenvolve do lado de dentro. O talento é o que você desenvolve do lado de fora.
Se depois eu quiser não cuidar mais do som, ficar arrumando lá o som, tudo bem, eu deixei um talento. Beleza, meninas? Eu deixei um talento, só deixei de fazer algo que eu fui atrás, que eu quis aprender, que eu quis ajudar, que eu quis contribuir. Agora vocês imaginam assim, ó, eu ficar lá só ajudando a arrumar o som e paro de pregar. Aí Deus olha para mim, Michele, será que eu vou ter que fechar todas as portas do talento para te ver que tu tá só fluindo no talento, no teu dom, não? A gente precisa ter esse discernimento. Já falei como é que faz. Ora, busca, palavra, discernimento, enfim. É isso que a gente consegue entender o que Deus quer para nossa vida. E na sociedade, a mulher cristã, ela tem a responsabilidade de resplandecer a luz de Cristo em um mundo que precisa de Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Servindo, obedecendo a Deus, as pessoas vendo Cristo na gente, um bom testemunho. Sinceramente, se você não tem um bom testemunho para dar, ora, busca, vai para o secreto, jejua, se consagra. Quando você tiver uma vida transformada, você começa, né, a plantar essa semente na vida de outras pessoas. Então, né, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês isso aqui, eu fiz um resumo e eu vou ler. Só que eu quero que fique claro hoje, né? Veio direto, Thalita, eu estava falando aqui e Deus direcionou muito para isso, né? O dom, o talento. Nós precisamos ser mulheres focadas, direcionadas. Nós precisamos entender o que Deus quer da nossa vida. Você precisa reconhecer o seu chamado, você precisa saber quem você é. Identidade nós temos. Você não é uma órfã, você não é uma mulher que vai viver a vida toda daquilo que falaram que você não era, que você não tinha, desqualificaram você, falaram que você não era, maltrataram, te prejudicaram, te perseguem, querem dizer que você não é uma mentira o teu passado, tudo que falaram que você não presta, você não é boa, você é boa, vão falar que você não vai conseguir, você vai conseguir, você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ei, mulher cristã, se você é mulher de Deus, tome uma decisão. Saia desse mornismo. O Senhor está me mostrando aqui que tem muita gente no morno. Meu Deus, Senhor. Tem gente que escuta a palavra de Deus, anda um tempo, depois volta a fazer o que é errado. Tem mulheres que escutam e não obedecem. Tem mulheres que vão, aí depois começam a ficar querendo o chamado da outra que nem foram chamadas para ser. Começa a amaldiçoar a vida de uma mulher que está em oração, fazendo o que Deus chamou para fazer. Deixa eu te falar. Nunca abra a boca para amaldiçoar uma mulher que Deus levantou. Porque se você fechar a boca dela, você está matando ela e mais gente que o Senhor quer salvar. Olha a responsabilidade. O sangue que é cobrado da vida de nós que ministramos vai ser cobrado de você que está querendo paralisar. Você tem que ter consciência do que você fala. Você tem que ter consciência daquilo que você está botando mão no projeto de Deus. Não mexe com mulher ungida. Não mexe com mulher que tem dom. Quantas vezes a gente olha, eu queria cantar igual, tudo bem, você acha bonito. Se você quiser aquele talento, pede para Deus. Agora, se você ficar fluindo, cantando que nem a irmã que tem o dom para cantar, e você viver no seu talento, você não vai viver o seu dom. Oh, meu Deus! E não adianta você achar que está fazendo as coisas por talento, por orgulho, exibicionismo, não tem chamado, porque você não vai fluir, você vai até uma milha. Encontre o seu lugar. Você também nasceu com um propósito. O Senhor quer usar a tua vida. Mas para que o Senhor use a sua vida, Ele não vai usar o seu dom que Ele colocou em você enquanto você ou quer viver só no talento, ou quando você quer viver de forma errada. Não adianta você estar aí nos lugares mostrando que é uma coisa e estar por trás sendo outra coisa. Você rouba, você mente, fala mal dos outros, você prejudica os outros, tem inveja de quem está fluindo no dom. Não inveja quem está no dom, busque o seu e flua também. Se você paralisar um talento, você paralisou uma mulher. Mas se você paralisar um dom, você paralisou Deus. E daí o negócio é mais embaixo. Tenha compromisso com Deus
Descubra quem você é. Descubra, você é amada, mulher. Valoriza-te. Não deixa ninguém dizer que você não é capaz. Ai, Michele, tá, vamos lá, zera tudo aí. Tá, como é que eu sei o meu talento? Como é que eu vou saber? Eu já dei aqui as dicas. Ora, busca, discernimento. Aquilo que você faz com eloquência, com excelência, aquilo que você tem prazer, desejo de fazer. Só que quando eu quero muito fazer o que o outro quer, ou por inveja, ou por cobiça, tá muito junto, ligado com a minha vontade que eu trago perto do dom e não é. Aí você usa aquilo dali como talento e você acaba destruindo o seu dom. Porque ele não vai aparecer, o talento entra em evidência. Tá muito forte, Thalita, sobre isso. Quem tá aqui escutando, Deus tá falando assim. Seja você. Eu vou pegar um exemplo aqui, um nome. Ah, Sheilane. Shailane, não conheço você, né? Mas veja bem. O Senhor chamou a Shailane, criou. Olha, eu vou botar a Shailane aqui no mundo. Shailane, eu te dou vida, te unjo, te dou um dom que você vai transbordar, porque o dom nada mais é do que o Deus transbordando. É Deus transbordando, é o dom de ministrar, é o Deus transbordando, é o louvor, é o Deus transbordando. É Deus, o dom é o Deus transbordante. Veja bem, eu dei vida para você, eu botei o dom de você dentro de você. Agora desenvolva, aperfeiçoa e flua nisso. Agora tem mulheres que estão querendo ministério, estão querendo liderar mulheres, estão querendo. Cuidado, veja se é de Deus, busca, sabe por quê? Porque você vai pegar com a sua mão retaliação, você pode destruir sua casa, seu casamento, seus filhos. Você pode ter uma vida dilacerada fazendo aquilo que você não foi chamada para fazer. Deixa quem foi chamada para fazer, faça. Agora eu também tenho para te dizer, quando você estiver fluindo no seu dom, não se preocupe com alguém que não está fluindo no dom dela e querer vir destruir o seu, porque daí ela não está destruindo você. Ela está destruindo a fonte. E quem é a fonte? Deus. E daí é que nem eu falei, o negócio é mais embaixo. Destruir, Thalita, um talento é humano, carne, busca, desejo, vontade. Veja bem a diferença que eu estou falando. Dom é espiritual. Talento é físico, é tocável, é palpável, é o que eu escolho, é o que Deus permite, é o que eu tenho acesso no homem, né? No aparelho, no fazer. Então, veja bem, né? Tem grupo aqui, gente, tem o grupo, tem o Entre Amigas, tem aqui o ministro da Transformadas. Entrem, busquem. Lá vocês vão encontrar mulheres que oram, mulheres que jejuam, mulheres que estão lá para receber vocês, para perguntar, né, para vocês qual é o seu problema, vocês abrir o coração e a gente dizer, vamos tirar essa veste hoje. Vem, Esther, bota o que é seu. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Quando eu vivo, quando eu fluo no meu dom, eu tenho a veste certa, a coroa certa, o sapato certo, o perfume certo. Quando eu começo a fluir no que eu fui chamada para fazer, eu não preciso me esforçar muito. Sabe por quê? A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer. E dizer, eis-me aqui, Senhor. Não diga, eis-me aqui, Senhor, se você não quer se sujeitar à palavra do Senhor. Porque mulher que busca Deus e não é parcial, não vai se ofender com o que eu estou falando. Vai concordar com o que eu estou falando. Mulher que não vive aquilo que Deus manda, ela se ofende. Porque ela não quer obedecer e se submeter. Mas quando eu sei que essa palavra diz que eu preciso resplandecer na minha face, na minha vida, quem é Deus, eu não preciso me ofender. Eu só preciso obedecer. Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? Deus te convocou para quê? Thalita é Thalita, Michele é Michele, Juliana é Juliana, Dani é Dani, Chayane é Chayane, e aí vai. Se eu quiser ser Thalita, eu vou me frustrar, sabe por quê? Porque ela tem o jeito, a eloquência dela de pregar, de ministrar, de falar. Se ela tentar ser do meu jeito,
ela vai até um pedaço, mas ela não vai ser completa. E daí começa o vazio existencial, que eu não sei, porque quando você encontrar verdadeiramente o seu chamado, você não precisa mais perguntar para ninguém qual é o seu dom, porque você entendeu o plano original de Deus para a sua vida. Deixa eu ler aqui. Concluo essa mensagem, mulheres, dizendo: mulheres têm amor, receptividade, compaixão, sabedoria, discernimento, fé, ousadia e enfim. Encontre a sua identidade em Cristo. Pare de se comparar. Pare de se diminuir. Tem mulher que se diminui, Thalita. Ela tem um potencial, ela se diminui para fazer aquele pouco que a irmãzinha, o dom dela é um pouco assim menor no sentido de visibilidade. Ela quer se encaixar naquilo porque gosta daquilo, gosta como talento, porque não descobriu o seu dom, porque se descobre o dom não quer mais nem querer o dom da outra, porque ela sabe que o dela é suficiente, já preencheu. Gente, isso é tudo tão complexo e tão intenso, porque Deus ele é perfeito. Então, não se diminua, você é filha amada do Pai. Talvez hoje você está perdido e não sabe quais são os seus dons. E muitas das vezes, por querer fazer algo que alguém está fazendo, acaba por fazer algo que você não foi chamada. Veja bem, nós podemos fluir em tudo o que o Senhor nos pede. Qual é o teu chamado? Qual é a tua essência? Diferencie, coloca num caderno, olha, o meu talento é esse, eu gosto de tocar violão, eu gosto de cantar, tal. Só que esses aqui, eu vejo que eu faço assim, bota do lado. Se alguém falar mal, se alguém perseguir, se alguém rejeitar, se todo mundo te... Qual é o teu sentimento nisso? O dom. Eu tô falando isso com propriedade. Porque até eu não saber o que realmente era o meu dom, eu me importava com o que os outros achavam, com o que os outros iam falar. E por causa de uma ou duas pessoas, estava 10, 20, 30, 40, 1 milhão de pessoas sem ouvir a minha voz. E ouvir dizer que Jesus morreu na cruz para salvar elas, libertar elas e dar um plano de salvação eterna. Dom é você fluir na fonte. Talento é você fluir no externo. Se você, mulher que está aqui, é líder, deixa eu te falar uma coisa. Não desanime do seu chamado, porque você é excluída, você é rejeitada, você é perseguida, você é humilhada, você é atacada. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas é contra as potestades. Mas deixa eu te falar, eu sei que dói. A gente faz com tanto amor e você escutar palavras doloridas, principalmente se você veio de situações na sua vida que você já foi muito rejeitada, excluída. Aí quando você começa a fazer as coisas de Deus, vem aquele amor e você flui naquilo, vem aquele balde de água fria, as pessoas querendo te destruir, as pessoas falando mal de você, você sendo, né, mal falado, você sendo julgado, você sendo perseguido e você quer parar. Não para. Jesus é o maior exemplo de um ministério que teve perseguição, teve humilhação, teve rejeição. Jesus, ele não ficava por muito tempo nesse ambiente em que dizia e que não acreditavam nele. Se ele ficasse lá, em Jerusalém, lá em Nazaré, ele não ia ganhar a humanidade. Porque 2 ou 3 pessoas não achavam que ele era isso tudo. Então ele ia para Cafarnaum, ia para lá, ia para cá, ia para lá. Ele foi até lá, naquela fonte da mulher samaritana, que nem para Samaria ele passava. E você só quer pregar aí aonde tem 3 gatos pingados que você quer convencer, se converter. Sai fora disso. Um planta, outro colhe. Se você plantou, não dá para colher, minha amiga. Deixa que outro vai fazer aí, carregando. Sai fora, já plantou, não consegue colher. Bora, vai plantando. Até porque essa colheita nem é sua, é de Jesus. As almas são dele. Lembra que você só teve uma missão de falar a palavra? Porque quem convence é o Espírito Santo.
Se você ficar muito tempo plantando, botando água, e você vê que não cresce, que não melhora, que não amplia, ou você vai arrancar de revolta, você vai jogar água, vai matar afogado. Sai fora. Não está vendo frutificar algo que você plantou? Diz, Senhor, a tua palavra diz, né? Que um planta, outro rega, outro colhe. Então tá bom, se eu plantei, tô saindo, porque eu sei que a missão continua. Enquanto eu tô aqui, eu tenho semente. Enquanto eu tenho semente, tem terra fértil aí para eu estar plantando. Então, você, que é uma mulher de Deus, que carrega essa semente, não fique parada no lugar só. Se você ficar muito tempo só convencendo, só batendo, você perde o foco. Tem muita gente precisando aí da tua voz. Tem muita gente aí precisando de uma palavra. Tem gente muito precisando de um conselho. Tem muita gente precisando de um ouvido. Se você falou com um, não quer te ouvir. Falou com o outro, não quer te ouvir. Quando você vê que o seu papel ali acabou, é o sinal onde a pessoa não te escuta mais, até começa a te perseguir pelo bem que você queria fazer. Lembra quantas pessoas queriam perseguir Jesus e o bem que ele queria fazer? Tem um louvor tem um louvor que diz assim: Paulo, nós estamos presos. Olha bem, por causa de uma libertação. Peraí. Estamos presos por causa de uma libertação. Então quer dizer, o Senhor sempre vai querer obediência e submissão, sabe por quê? Porque por causa de você querer que essas pessoas sejam salvas, você vai levar pedrada que nem teve esses homens e mulheres da Bíblia. Se você só quer falar de Jesus e viver muito bem, obrigada, você está falando palavras para encher o ego das pessoas. Aí todo mundo te aceita. Por isso que eu não tenho medo de ministrar com exortação. Por isso que eu busco viver o que Deus pede, para quando eu falar, eu ter autoridade e Satanás não acusar na minha mente que eu não tenho direito de falar isso, porque eu não sou isso. Ei, mulher, veja quem você é. Veja, você nasceu para fluir, para derramar. Você é um vaso, você é bênção. Você é uma escolhida, você é chamada. Se respeite, se valorize. E aprenda a lidar com os ataques que vêm quando você se submete. Quando você obedece a palavra de Deus e quando você cumpre o seu propósito, a sua missão, o seu chamado. Por isso que Deus diz lá em Efésios, coloca o capacete, coloca a armadura, coloca o sapato. Tá muito forte isso aqui. Se não precisasse usar, ele não ia falar na palavra dele que precisa, olha, se revistam. Sabe por quê? Porque eu, sendo Deus, me revesti quando o inimigo veio. E do que Jesus se revestiu? Da obediência como filho de Deus, porque ele sabia que ele estava em carne, ele tinha que obedecer a Deus. E ele confrontava o inimigo como? O inimigo vinha da alma, ele falava pela palavra. Se vocês prestarem atenção, teve uma conversa com o inimigo e Jesus no deserto que ele cita Salmos. O inimigo falava e Jesus também falava. Jesus, como foi, sabendo que nós não somos igual a ele disse, eu em si me defendi, mas vocês precisam de mim. Então eu deixo toda a armadura minha para que vocês se revistam, para quando vocês forem para um campo de batalha, vai vir isso. Se vocês não fossem atacados em todas as áreas, ele não falaria tudo. Ele falou capacete. Se fosse só na mente, ele ia falar só o capacete. Se fosse só na mente que Satanás ataca, era só o capacete, estava bom. Mas ele pede escudo, pede sapato para não ir para o caminho que o inimigo vai mandar você ir, que é tortuoso, e você vai se ferrar. Bota o sapato da justiça.
o sapato para andar no caminho certo, a couraça da justiça, o escudo da salvação. Nós precisamos andar revestidas. Nós podemos andar lindas e maravilhosas, vestidas com roupas de vestes e coroas, como nós devemos pela nossa feminilidade, porque nós somos a filha amada do Senhor. Nós somos a amada do Senhor. Mas quando nós for para batalha, Débora, vai lá, coloca toda essa vestimenta. Porque essa vestimenta, quando a gente coloca, ela é coberta com o sangue de Jesus. E quando nós estamos revestidas com o sangue de Jesus, a palavra diz que o inimigo tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mais uma vez, então, eu resumo isso. A todas as mulheres, vocês que estão aqui. Vocês são amadas. Vocês são amadas xodozinhas do Deus. Ele nos criou com amor. Ele quer nos usar. Ele vê em nós coisas que a gente não vê. Não leve para o lado pessoal rejeição, exclusão, perseguição quando você estiver fazendo a obra. É natural. Não tem como você fazer a obra e não ser perseguida. Daí nós precisamos consultar a Bíblia. Onde é que eu estou errando? Porque não existe obediência à palavra do Senhor sem ser perseguida. Você está aqui toda empolgada, feliz fazendo a obra, vem uma rejeição. Aí você, se você parar, você não está no dom, você está no talento. E se você parar sendo no talento, vai para o joelho. Aí a conversa com quem está fazendo tudo isso, rejeição, expulsão, perseguição, daí é com Deus. Porque as almas que você está deixando de ganhar por conta disso, o Senhor toma conta direitinho de quem está te perseguindo. Porque foi assim que ele fez. Ele fez com os midianistas, com os israelitas. Vocês lembram o que ele fez? Com o povo do Egito, quando os hebreus estavam indo para Canaã, eles foram o quê? Aquelas pragas não adiantou, né? Meu Deus. Fogo. Foram 10, hein? Povinho é difícil, hein? Persegue mesmo, hein? Fogo. Porra. Aí precisou ser tudo engolido no Mar Vermelho para prender, né? Poxa, talvez, eu não sei se as pessoas que fazem isso, elas vão ter... Será que é o Mar Vermelho? Será que são as pragas que Deus vai usar por enquanto elas estão atacando a gente, para elas aprenderem a não mexer com quem é ungido, escolhido, usando o dom? Então, não tenha medo. Se levante. Busque quem é você. Se conheça. Deixe Deus usar a tua vida. E para concluir, se Deus chamou, se Deus convocou, não é o homem que vai parar, a não ser você mesma. Lidere com autoridade, lidere tudo aquilo que o Senhor te deu nas tuas mãos. Vai com tudo. Vai ter tempo difícil, tem tempo que você vai querer parar, vai ter tempo que você vai desanimar, tem gente que vai dizer que você não tem esse dom, você vai tentar fazer, você vai se sentir desencorajada, humilhada, envergonhada, mas eu tô aqui para te dizer. É natural isso tudo acontecer, faz parte. Nós estamos num mundo pecaminoso, cheio de treva ao nosso derredor. Mas uma coisa é garantida, aquele que te fez, aquele que te criou e aquele que te chamou, ele não te deixa sozinha em momento nenhum. Deus abençoe vocês com essa palavra, que seja um norte para vocês, e uma vez por todas, tá? Ache, descubra quem você é de verdade, para você não precisar escutar de outra pessoa quem é você, porque se você sabe quem você é, se você sabe o que Deus sabe sobre você, já é inicialmente importante, e daí para frente você consegue fazer todo o resto. Deus abençoe, Thalita. Meu Deus. Que é isso, gente? Meu Deus. Se segura, minhas irmãs, se segura, que eu me ajeitei várias vezes aqui na cadeira, porque é isso. Precisamos saber quem nós somos e às vezes a gente se perde tentando que os outros digam quem nós somos e só quem sabe quem é a gente somos nós e Deus. Só Ele que pode dizer alguma coisa. Quantos anos eu me perdi dentro de mim mesma para tentar caber no que as pessoas ditavam que eu tinha que ser. E aí veio a ansiedade, veio a depressão, porque eu sempre queria gerar um talento que não estava se encaixando com o dom que Deus tinha. E aí as coisas não iam. Como tem uma passagem, né, que Davi fala que os ossos se secaram, os ossos secos, porque
não era aquilo que Deus tinha para mim. E eu falo muito, né, com as meninas que andam mais perto de mim, é isso mesmo que vocês querem? Porque eu sei o que é que eu quero. Eu pergunto várias vezes, às vezes algumas ficam tristes comigo, sabe? Mas eu falo, é isso mesmo que vocês querem? Vocês têm certeza que é isso mesmo que vocês querem? Porque tem um abrir de mão de muita coisa quando a gente vai viver o dom. A vida não é mais nossa. Nós não pertencemos a nós mesmas, aos nossos queridos, à nossa vontade. É a vontade do Senhor. Então, com essa palavra poderosa, eu quero pedir para a irmã Michele falar suas redes sociais, falar um pouquinho sobre o livro. E você que está assistindo a gente agora não conhece o Ministério Transformadas, arroba Ministério.transformadas. Vai lá conhecer um pouco do nosso trabalho, conhecer o trabalho também da irmã Michele. Esteja com a gente na nossa comunidade, está no link da bio, lá no Instagram, você vai ser lançado lá para a nossa comunidade. E agora a irmã Michele vai falar um pouquinho também do ministério dela, o que Deus tem feito. Olha, para quem não sabe, né, eu sou brasileira, né, nasci no Brasil, estou aqui em Portugal há 4 anos, né, o Senhor trouxe eu e meu esposo para esse lugar e tem feito coisas grandiosas nesse lugar. Eu vim para ser usada no meu dom, né, e talentos eu estou buscando alguns para poder contribuir no corpo, né, até que chegue os que são de direito de ocupar aquele lugar pelos seus dons. Eu posso ajudar enquanto não chega o dono da cadeira. Aí aquela pessoa já não está no talento, ela está no dom dela. Aí eu já saio do talento, do lugar da pessoa do dom. A gente tem que se nível de humildade. Ó, eu chego no ambiente, eu sei que essa tem esse dom. Esse aqui eu estou fazendo por talento. Agora chegou outra pessoa aqui. Bom, eu estou no talento. Aquela pessoa é dom? A gente tem. A palavra de Deus diz, né, pra gente não passar vergonha, que a gente sente no último lugar para que a pessoa chame a gente para sentar na primeira cadeira, né? Tem gente que senta na primeira cadeira com o talento. Aí chega a pessoa do dom, eles mandam, ó, vem o dom para frente e o talento vai lá para trás. Então flua, né, no seu talento, no seu dom, por favor. Então, eu escrevi um livro, né, coletivo com algumas amigas, né, sobre histórias com Jesus. E enquanto era para a gente falar as histórias que a gente teve com Jesus, mas a maioria delas colocaram lá, Thalita, as experiências que elas tiveram com Deus. Né? Elas particular delas, o que Deus fez na vida delas. E enquanto eu estava escrevendo, né, o conteúdo para botar dentro do livro, o Senhor disse assim, não, eu quero que tu fale um testemunho quando tu te converteu, naquele primeiro amor ali, o que aconteceu. Eu digo, ai, Jesus amado, botar isso não vai ficar meio fora de contexto? Aí a gente obedece, né? Porque a gente, quando ouve a Deus, é por isso que eu digo, meninos, quando a gente ouve a Deus, a gente faz essas coisas mesmo, porque daí não tem erro, tu vai tranquila, tu fez o que Deus te mandou e deu. Tu fez a tua parte e acabou, o resto é com Deus. Então daí eu coloquei nesse livro, né? Gente, ele é maravilhoso. Eu vou dar uma deixinha, tá? Bem rápido. Assim que eu me converti, eu perdi tudo. O meu carro, meu emprego. Até só tinha um pão seco dentro de casa. O Senhor me deixou assim, tipo assim, vem cá, deserto. Sabe quando a pessoa se converte em deserto? Pronto. Então, nesse deserto, eu estava só em oração, só consagração, e o Senhor passou um mocinho assim na frente do meu apartamento, berrando de dor, tempo nublado, e eu chamei ele, perguntei o que estava acontecendo. Ele assim para mim, tia, eu levei um tiro faz uns dias, porque eu estava roubando. Eu levei um tiro e a bala tá aqui, e eu não fui para o hospital para eu não ser preso. Aí o Senhor disse para mim, ora por ele. Eu disse para ele, eu posso orar por você? E comecei a orar, tal, tal, orei para que aquela bala saísse, tal, 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 tal. Depois ele falou para mim, os meus pais são pastores, eu estou desviado, cresci na igreja. Viu como a gente tem que ser um canal? Tu acha que os pais daquele moço já não estavam orando por ele? A gente tem que estar em lugares assim que é estratégico para Deus usar. Eu orei por ele. Deu uma semana, veio ele correndo na minha janela. Tia, o que foi? A bala saiu. A bala saiu nas fezes dele. Moral da história. Ele voltou, estava na igreja, ajudando os pais.
Então, gente, é por isso que eu digo para vocês, a gente tem que estar em espírito para a gente ser usado o tempo todo. Deus usa o tempo todo. O inimigo ataca o tempo todo, Deus também está o tempo todo agindo. Porque se ele dá descanso, o inimigo vence. Então, ele está sempre... Por isso que eu digo, Deus faz, o inimigo está sempre querendo vir atrás para perturbar, para incomodar. Então, a gente tem que estar mais ligado ainda do que o próprio inimigo. Então, eu coloquei nesse livro, né, isso daí e outros, né? Também já estou fazendo agora um outro, tá vindo um outro livro aí, que ainda, né, tá lá no forninho. E depois tem a minha autobiografia. Gente, esse livro, eu quero ver se quando eu fizer, Thalita, eu vou fazer aí no Brasil. Porque como é autobiografia, tem toda a minha história aí, né? Foi aí no Brasil. Então, Deus ainda não me deu o nome dele, né, para eu concluir. E o dia, o tempo, então estou esperando. Meninas, isso que é obedecer, tá? Já pedi aí, vou fazer. Não, cadê o nome? Cadê o local? Qual é o dia? Então, tem esse livro maravilhoso, né? Eu tenho meu Instagram também, né? Que eu coloco ali as mensagens de Deus. Tem um grupo de devocional que a Ju tá aqui, né? Que ela é maravilhosa. É uma menina que começou com um projeto tão lindo aqui em Portugal também. Tem o Entre Amigas, né? Quem quiser aqui depois. Quem tiver aqui, meninas, se estiverem daqui, se quiser botar aí, né? O coisa lá do grupo, do Instagram. Também, né, eu trabalho com a parte, né, de terapia. Quem quiser conversar, gente, eu não vou cobrar isso de vocês. Me procure, Michelle, eu quero um conselho, tanto emocional como da Bíblia. Eu estou aqui para ajudar vocês. Sabe, Deus, ele me curou tanto, ele me libertou tanto, que eu quero transbordar muito esse amor na tua vida, se você precisar. Né? Eu sei que quando a gente fala aqui, às vezes você ou chorou aí, não sei como é que você ficou, não sei se você ficou emocionado. Vai ficar salva a live, ô Thalita? Nós vamos subir pro YouTube. Pronto, meninas, aí assistam lá no YouTube, depois escuto com calma de novo, porque eu sei, às vezes a gente tá tão quebrantado, passando por uma situação, escuta uma palavra dessa, olha, porque te persegue, é mesmo, me persegue, meu ministério chora e tal. Vai lá, eu tô falando porque, né, a gente sabe que é assim, tá? Não é só você, viu? A gente também chora, a gente se arrebenta aqui quando não tá aqui online, que Deus tá falando. Então vai lá no YouTube, né, vê essa mensagem, ou procura, né, a gente aqui, né, Thalita, para conversar, se você está com problema emocional. Thalita também é terapeuta, também estou. Então a gente pode estar ajudando vocês tanto na parte emocional como espiritual. A gente tem uma bagagem com experiência. A gente vai conseguir ajudar vocês, não só de teoria de um livro que a gente leu. A gente vai conseguir ajudar vocês por todas as experiências que a gente passou, né? E que Jesus nos ajudou, nos salvou, nos curou, nos libertou, nos restaurou e está aqui nos usando para hoje, está falando com vocês e ajudar a vocês a se encontrarem e fluir naquilo que vocês nasceram para ser e fazer. Amém? É isso, tem meu link lá na bio, né? Lá tem Instagram, tem o YouTube, tem todos os links lá. Quem quiser pode ir lá, né, no meu Instagram acompanhar. E é isso. A gente está aqui, tem esse projeto da Thalita lindo, maravilhoso. Quando ela me mandou já o primeiro né, ali para a gente estar ajudando na obra, a gente vai sim, porque é o seguinte: se a gente não ajuda o outro, então eu estou me autoajudando. E se eu só me ajudo, eu estou vivendo só para mim. E se eu estou vivendo só para mim, então eu não estou fazendo o papel de uma mulher cristã. Nós precisamos fluir. É isso aí. Vai, Thalita, eu não estou te escutando hoje, mamãe. Eu quero te escutar também, já falei demais. Já estou contando as horas para nosso próximo encontro. Já, vamos marcar, é isso aí. Eu vou tentar aqui desativar os comentários para vocês fazerem um print da gente. Marca o nosso arroba, Ministério Transformado, Ministério Transformado. Habilitação. Eu não consegui Michele. Marca a gente, printa, marca, pega a frase que você de efeito. Isso. Marca a gente. Nós vamos subir lá no canal no YouTube, vai ficar salvo lá esse treinamento, tá? Esse é só o pontapé que Deus vai fazer daqui por diante. E é uma troca, irmãos. Ninguém nasce sabendo. Nós erramos também. Mas hoje, com a maturidade, a gente tem aprendido. A gente ouve para não fazer errado. Então, a gente está aqui à mesa falando coisas que a gente já viveu, passou e não quer que vocês vivam. Para serem melhores. E eu vou pedir para a irmã Michele estar orando por nós, nos despedindo. E nos aguardando aí. Você que quer entrar no nosso grupo, entra no nosso canal. Entra lá na nossa comunidade para fazer parte do treinamento. Sempre vai ter palavras. Daqui a pouco eu vou pedir a ela, que eu esqueci de pedir,
o esboço dessa palavra aí para a pessoa poder ler de novo, reler, marcar, grifar, e engolir, para depois transmitir para outras mulheres, porque esse é o nosso Exatamente. objetivo. Aí tá fazendo esse treinamento para a gente se unir e você também depois passar para as suas irmãs na igreja, as suas irmãs em casa e transmitir essa palavra de Deus, amém? Amém. É isso. Amém, meninas? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esse encontro. Falamos de formas objetivas, simples, palavras, Senhor, de entendimento claro, para que entre nos corações, Senhor, e para que haja uma mudança, uma transformação. Que cada uma delas, Jesus, que escutaram e vão escutar essa palavra, possam ser ativadas nos seus dons e nos seus talentos, para que elas saibam essa diferença, para que elas não deixem de fazer o que tem que ser feito. Pai, eu oro agora, Senhor, para que toda mulher, Senhor, que quando escutar essa palavra, ela seja transformada, encorajada, que ela não tenha medo, Senhor, dos ataques, que ela não tenha, Senhor, medo das afrontas, que elas entendam que é natural, veja, Jesus, é natural a perseguição, a humilhação, isso tudo faz parte. A gente até quer tentar tirar, a gente quer sair de perto, a gente quer desfazer, mas faz parte. Quando a gente entende o que é o dom, o que é o talento, e quando a gente flui no dom, quando a gente flui naquilo que o Senhor quer, vai existir retaliação, vai existir perseguição, confronto, rejeição. Pai, de uma vez por todas, que os nossos corações entendam que qualquer perseguição, rejeição faz parte desse processo e que quando nós entendemos que faz parte, nós sabemos que não estamos mais pregando para o nosso ego, para o nosso exibicionismo, para o nosso achismo, porque quando nós sabemos que da nossa boca sai uma palavra liberada do céu, nós não temos mais compromisso, Senhor, com quem quer, Senhor, nos perseguir, nos rejeitar, nos excluir, porque nós sabemos que nós estamos fazendo o teu ID, nós estamos obedecendo o teu chamado, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que quando estamos, Senhor, confrontando, atacando, fazendo aquilo que não é para fazer contra o nosso chamado, contra o nosso ministério, Jesus, o compromisso é contigo, é o Senhor que vai lá para resolver. É por isso que o Senhor diz, apenas me obedeça que a peleja é minha. Quando a peleja é do Senhor, nós não temos com guerrear com ninguém. Pai, que hoje seja ativado dons e talentos neste lugar. Que nós possamos entender, Jesus, a excelência, o privilégio de ser escolhidas por Ti. Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é o eu sou, o Senhor é o começo e o fim, o Senhor é tudo. Agora já pensou, Senhor, que é tudo isso nos escolher, nos chamar pelo nome, nos especificar na área que o Senhor quer que nós venhamos fluir. Isso é privilégio. Isso é um privilégio, Senhor, ter dom vinda de Ti, Jesus. É privilégio demais. Então, que nós venhamos com esse amor, com essa escolha que o Senhor designou para cada uma de nós fluir. Que nós não tenhamos medo. E que nós entendemos que quando nós paralisamos de vez, nós paralisamos um talento. Mas quando nós somos atacadas, feridas e começamos a sangrar e o nosso joelho se dobra, a gente não parou. A gente apenas foi ser tratada, foi ser curada para voltar com mais forças, porque o Senhor jamais revoga aquilo que o Senhor nos deu, que é o dom que vem do céu. Que nós venhamos fluir, Senhor, da fonte, a fonte que é Tu. E aonde é que está essa fonte? Está dentro de nós, que nós fluímos de dentro para fora, de dentro para fora, Senhor, sempre, para ganhar almas, que aonde nós botarmos a planta dos nossos pés, as nossas mãos, o lugar seja abençoado, vidas, famílias, tudo seja restaurado, que esse seja o pontapé inicial de uma grande obra, que nós sejamos essas Déboras, essas Esther, essas Rutes, nessa nova geração. Eu sei que nós estamos pisando, Senhor, numa terra que o Senhor nos deu para viver com excelência, que nós venhamos derramar tudo aquilo que nós carregamos para que outras famílias, outras vidas, outras mulheres venham ser encorajadas a viver naquilo que Tu tens
para cada uma de nós. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, trabalho, saúde, Senhor, seja qualquer área da nossa vida, nos guarda, nos protege, em nome de Jesus. Esse projeto que nós estamos dando no início, os próximos que iremos fazer, muitos e muitos outros, porque nós sabemos porque nós descobrimos os nossos dons. E obrigada. E você, mulher que não descobriu o seu dom, faça oração, descubra, porque quando você descobrir, você não vai querer mais parar. Nos abençoa, Pai. Obrigada por esse encontro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vencemos essa. Eita, Glória, que haja transformação. Comece comigo, contigo. Até a próxima. Amanhã tem mais. Então, aguardamos vocês. Até logo. Amém. Tchau. Obrigada, Thalita. Um beijo. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau.